O telefone tocou 3 vezes antes que Conceição Silva Barbosa conseguisse atender. Suas mãos ainda úmidas da louça escorregaram no aparelho velho, quase deixando-o cair no chão da pequena cozinha do apartamento alugado em Belo Horizonte. Do outro lado da linha, uma voz familiar a fez parar de respirar por alguns segundos. Conceição, é o Gabriel. Gabriel Almeida. 20 anos. 20 longos anos desde que havia saído daquela mansão no bairro Mangabeiras, carregando apenas uma mala pequena e um coração partido em pedaços. O rapazinho de 15 anos que costumava deixar bilhetes carinhosos embaixo da porta do seu quarto, agora era um homem adulto, com a voz grave e pausada que lembrava tanto a do pai. "Oi, Gabriel", conseguiu murmurar, apoiando-se no balcão da cozinha. "Como você conseguiu meu telefone? Dona Mercedes, a vizinha da frente, ainda tem seu contato." "Conceição, eu preciso conversar com você. É sobre meu pai. Ele teve um problema de saúde grave e está internado numa clínica de reabilitação. Preciso organizar as coisas da casa e, bem, você conhece cada canto daquele lugar melhor que qualquer um de nós." Conceição fechou os olhos tentando processar as informações. Roberto Almeida, o homem que por 20 anos foi seu patrão, seu algoz e seu maior segredo, estava doente. As lembranças vieram como uma avalanche. As manhãs silenciosas organizando o escritório dele, os almoços servidos na varanda enquanto ele lia jornal, os olhares carregados de significado que trocavam quando ninguém estava vendo. "O que aconteceu com ele?" perguntou sua voz quase um sussurro. "Acidente vascular. Os médicos dizem que vai se recuperar, mas será um processo longo. A empresa está em situação delicada e eu preciso encontrar alguns documentos importantes que ele guardava em casa." "Você se lembra onde ele costumava guardar os papéis mais importantes?" Claro que se lembrava. Lembrava de cada gaveta, cada arquivo, cada esconderijo que Roberto usava. Durante 2 décadas, havia sido ela quem organizava discretamente os documentos, quem sabia exatamente onde encontrar cada contrato, cada certidão, cada papel relevante. Mas Gabriel nunca soube disso. Para ele, ela sempre foi apenas a cuidadora silenciosa que limpava a casa e preparava as refeições. "Conceição? Você ainda está aí?" "Estou sim. Desculpe, é que são muitas lembranças." Gabriel suspirou do outro lado da linha. "Eu sei que pode ser difícil voltar lá. Minha mãe não foi sempre justa com você. Mas eu realmente preciso da sua ajuda. Posso pagar pelo seu tempo, é claro. E você pode ficar no quarto dos fundos como antes, apenas pelo tempo necessário para organizarmos tudo." O quarto dos fundos. Aquele pequeno cômodo que havia sido sua prisão e seu refúgio por tantos anos. O lugar onde chorou lágrimas silenciosas em noites de Natal, enquanto ouvia a família celebrando na sala principal. O lugar onde escreveu cartas para a filha que só podia ver escondido, longe dos olhos da família Almeida. O lugar onde guardou segredos que poderiam destruir a harmonia daquela casa. "Quando você precisa que eu vá?" perguntou, surpreendendo a si mesma com a decisão. "Poderia ser hoje? Eu sei que é em cima da hora, mas a situação está complicada. Alguns investidores estão fazendo pressão e preciso desses documentos urgentemente." Conceição olhou ao redor do seu pequeno apartamento. 2 cômodos simples, mobiliados com o essencial, mas que representavam sua liberdade. Havia conseguido esse lugar trabalhando como diarista em várias casas, juntando centavo por centavo durante anos. Era pouco, mas era seu. Voltar para a mansão dos Almeida significava reviver dores que havia lutado tanto para esquecer. "Está bem", disse finalmente. "Mas será apenas temporário." Claro. Apenas o tempo necessário." "Conceição, obrigado. Mesmo depois de tudo que aconteceu, você ainda está disposta a ajudar. Isso significa muito para mim." Depois de desligar o telefone, Conceição permaneceu parada na cozinha por longos minutos. As mãos tremiam ligeiramente enquanto processava o que havia acabado de aceitar. Voltar àquela casa significava confrontar fantasmas que havia enterrado há 2 décadas. Significava ver novamente os retratos de Patrícia espalhados pela sala, a mulher que havia aceitado criá-lo como filho, mas que exigiu um preço cruel por essa generosidade. Caminhou até o pequeno armário do quarto
e retirou a mesma mala que havia levado quando saiu da casa. Algumas roupas simples, produtos de higiene básicos e, no fundo do armário, uma caixa de sapatos amarrada com barbante. Hesitou por um momento antes de pegá-la. Dentro estavam fotografias, cartas e documentos que guardava há anos, documentos que Gabriel desconhecia existir. Uma hora depois, estava na porta da mansão, que um dia chamou de casa. A construção imponente no bairro Mangabeiras parecia menor do que se lembrava, mas ainda intimidante. Gabriel a recebeu com um sorriso nervoso e ela notou como ele havia mudado. Os ombros mais largos, algumas rugas ao redor dos olhos, o cabelo com fios grisalhos prematuros. Mas o sorriso era o mesmo do menino que costumava agradecer pelos sanduíches extras que ela preparava para ele. A casa está diferente, disse ele carregando a mala dela. Depois que ela se foi, papai meio que fechou várias partes da casa. Você vai notar que alguns cômodos estão cobertos com lençóis. Conceição assentiu em silêncio, seguindo-o pelos corredores familiares. Cada passo despertava lembranças vívidas. Gabriel criança correndo pelos corredores, Roberto chegando cansado do trabalho, Patrícia dando ordens com aquela voz autoritária que não aceitava questionamentos. E ela, sempre presente, mas invisível, testemunha silenciosa de 20 anos de dinâmica familiar. O quarto dos fundos estava exatamente como havia deixado, como se o tempo tivesse parado. A cama simples, o armário pequeno, a janela que dava para o quintal onde costumava estender roupas. Gabriel depositou a mala sobre a cama e se virou para ela com uma expressão preocupada. Conceição, eu quero que você saiba que você não precisa se sentir obrigada a ficar aqui. Se por qualquer motivo se sentir desconfortável, pode ir embora. Eu só realmente preciso da sua ajuda para encontrar esses documentos. Ela o observou por um momento, notando a sinceridade em seus olhos. Gabriel sempre havia sido diferente da mãe, mais gentil, mais humano. Mesmo criança, demonstrava uma sensibilidade que Patrícia tentava constantemente suprimir. Que tipo de documentos você está procurando? Perguntou. Contratos de investimento, principalmente. Papai tinha alguns negócios que não estão registrados nos arquivos da empresa. Os advogados dizem que, sem esses papéis, alguns investidores podem tentar quebrar acordos importantes. A empresa pode entrar em sérias dificuldades. Conceição conhecia bem esses contratos. Durante anos havia sido ela quem organizava discretamente os papéis de Roberto, criando um sistema próprio de arquivamento que ele nunca revelou a ninguém. Mas admitir isso significaria confessar que sua função na casa ia muito além do que todos imaginavam. Vou ver o que posso encontrar, disse simplesmente. Naquela primeira noite de volta, Conceição mal conseguiu dormir. Cada som da casa a fazia recordar momentos específicos. O rangido da escada, quando Gabriel descia para pegar água na madrugada, o barulho do portão quando Roberto chegava tarde do trabalho, o som da televisão da sala principal, onde a família se reunia sem jamais chamá-la para participar. Por volta das 2 da manhã, levantou-se silenciosamente e caminhou até a cozinha. Preparou um chá de camomila, um hábito antigo que a acalmava nas noites de insônia. Foi quando notou uma luz acesa no escritório de Roberto. Gabriel estava lá, cercado de pilhas de papel, com uma expressão de desespero no rosto. Hesitou na porta, sem saber se deveria interrompê-lo. Finalmente, bateu levemente no batente. Gabriel, está tudo bem? Ele levantou os olhos, parecendo exausto. Conceição. Desculpe, não queria acordá-la. É que estou tentando entender essa bagunça toda, mas os papéis do meu pai são complicados. Ela se aproximou devagar, observando os documentos espalhados sobre a mesa. Reconheceu imediatamente o sistema que havia ajudado Roberto a criar anos atrás. Cada pasta tinha um código específico. Cada contrato estava arquivado, seguindo uma lógica que somente ela e Roberto conheciam. Posso dar uma olhada? Perguntou cautelosamente. Gabriel gesticulou com desânimo. Por favor, fique à vontade. Talvez você reconheça alguma coisa. Conceição pegou uma das pastas e a abriu. Dentro, encontrou exatamente o que esperava. Contratos organizados por data e relevância, cada um com pequenas anotações nas margens que ela mesma havia feito anos atrás.
Suas mãos tremeram ligeiramente ao reconhecer sua própria caligrafia. Gabriel, disse suavemente, acho que sei onde seu pai guardava os documentos que você está procurando. Ele a olhou com surpresa. Como assim? Seu pai tinha um sistema muito específico de organização. Ele costumava me pedir para ajudar com alguns papéis de vez em quando. Era uma meia-verdade. Roberto não pedia sua ajuda. Ela oferecia e ele aceitava gratamente. Durante anos, havia sido ela quem mantinha as finanças da família organizadas, quem sugeria investimentos, quem alertava sobre riscos. Mas sempre nas sombras, sempre sem reconhecimento oficial. Gabriel se levantou da cadeira, parecendo aliviado. Sério? Você conhece o sistema dele? Conheço um pouco, respondeu modestamente. Amanhã posso mostrar onde acho que estão os contratos que você precisa. Conceição, isso seria incrível. Eu estava começando a achar que nunca encontraria esses papéis. Ela assentiu com um pequeno sorriso, mas por dentro sentia um misto de alívio e apreensão. Ajudar Gabriel significava revelar gradualmente que sua função na casa havia sido muito mais complexa do que ele imaginava. E isso era apenas o começo dos segredos que teria que enfrentar. Na manhã seguinte, Conceição acordou cedo e preparou café como fazia há 20 anos. O aroma se espalhou pela casa e logo Gabriel apareceu na cozinha, parecendo mais descansado. Bom dia, disse ele, aceitando a xícara que ela ofereceu. Dormiu bem? Sim, obrigada. Gabriel tomou um gole do café e sorriu. Nossa, que saudade desse café. Você ainda faz exatamente do mesmo jeito. Conceição sentiu o coração apertar com o comentário. Durante todos aqueles anos longe da casa, havia mantido o hábito de preparar o café exatamente como Gabriel gostava, numa esperança inconsciente de um dia poder servi-lo novamente. Gabriel disse, mudando de assunto. Sobre os documentos, preciso subir no sótão para verificar uma coisa. No sótão? Papai guardava coisas importantes lá? Apenas uma suspeita. Você tem a chave? Tenho sim, mas faz anos que ninguém sobe lá. Deve estar cheio de poeira. Meia hora depois estavam subindo a escada estreita que levava ao sótão. Gabriel carregava uma lanterna, pois a luz lá em cima havia queimado há tempos. O ambiente estava realmente empoeirado e abafado, cheio de móveis antigos cobertos com lençóis e caixas empilhadas por todos os lados. Conceição se dirigiu diretamente para um canto específico, onde sabia que Roberto guardava seus documentos mais confidenciais. Atrás de uma estante velha, encontrou um baú de madeira que reconheceu imediatamente. Ali, disse apontando. Acho que o que você procura está naquele baú. Gabriel a olhou surpreso. Como você sabe disso? Seu pai, uma vez me pediu para trazer umas coisas dali para ele. Mentiu parcialmente. Na verdade, havia subido ao sótão dezenas de vezes ao longo dos anos, sempre a pedido de Roberto, sempre organizando seus documentos mais importantes. Eles arrastaram o baú para um local com mais luz. Gabriel abriu a tampa e encontrou várias pastas organizadas meticulosamente. Pegou a primeira e começou a folheá-la, seus olhos se arregalando conforme lia. Conceição, estes são exatamente os contratos que eu estava procurando. Como você sabia que estavam aqui? Ela desviou o olhar, fingindo estar ocupada limpando a poeira de uma caixa próxima. Intuição, eu acho. Gabriel continuou examinando os documentos, cada vez mais impressionado com a organização. Olha só, cada contrato tem anotações nas margens, datas de revisão, observações sobre riscos. Meu pai era realmente meticuloso. Conceição reconheceu sua própria letra nas anotações, mas não disse nada. Não ainda. Gabriel não estava pronto para saber que a mulher que ele considerava apenas uma cuidadora havia sido, na verdade, a mente por trás da organização financeira da família. Gabriel, disse suavemente, tem mais uma coisa que acho que você deveria ver. Ela se dirigiu para uma pequena caixa no canto do sótão e a trouxe até ele. Dentro, encontraram pilhas de fotografias antigas da família, documentos pessoais e, no fundo, um envelope lacrado com o nome Gabriel, escrito na caligrafia de Roberto. Uma carta, murmurou Gabriel, pegando o envelope com mãos trêmulas. Talvez seja melhor você ler quando estiver sozinho, sugeriu Conceição, notando a emoção em seus olhos.
Gabriel assentiu, guardando o envelope no bolso. Conceição, eu não sei como agradecer. Sem você, talvez nunca tivesse encontrado essas coisas. Não precisa agradecer. Eu tinha carinho pela sua família. Era verdade, mas apenas parte dela. Conceição tinha carinho por Gabriel, porque ele era seu filho. Tinha carinho por Roberto, porque havia sido o homem que amou em segredo durante 2 décadas. E mesmo Patrícia, apesar de toda a frieza, havia respeitado-o como uma mulher que fez sacrifícios enormes para manter a família unida, mesmo que de forma cruel. Desceram do sótão em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Gabriel carregava os documentos que precisava, mas Conceição sabia que havia muito mais para ser descoberto. Na caixa que guardava em seu quarto, tinha papéis que revelariam verdades ainda mais impactantes. Verdades que mudariam para sempre a percepção que Gabriel tinha sobre sua família e sobre ela mesma. O resto da manhã passou rapidamente. Gabriel ficou no escritório analisando os contratos encontrados, fazendo ligações para advogados e investidores. Conceição aproveitou para percorrer a casa, relembrar cada cômodo, cada detalhe que havia sido parte de sua vida por tanto tempo. Na sala principal, parou diante do retrato de Patrícia, que ainda ocupava lugar de destaque acima da lareira. A mulher no quadro tinha um sorriso elegante, mas Conceição se lembrava dos olhos frios, das palavras cortantes, das humilhações constantes. Patrícia nunca havia perdoado o fato de não poder dar filhos ao marido e descontava essa frustração na mulher que pôde. Ela era bonita, não era? Gabriel havia aparecido silenciosamente atrás dela. Conceição se virou, notando a melancolia em sua voz. Era sim, concordou. Sua mãe era uma mulher muito elegante. Às vezes eu sinto que não a conheci realmente. Ela era distante, carinhosa, mas distante, como se estivesse sempre guardando alguma coisa. Conceição sentiu o coração apertar. Patrícia guardava sim um segredo enorme, que o filho que criava como seu, na verdade, pertencia à mulher que havia transformado em empregada. Um acordo cruel, mas que havia permitido que Gabriel crescesse em uma família estruturada, mesmo que baseada em mentiras. Todas as mães têm seus segredos, disse Conceição suavemente. O importante é o amor que ela demonstrava por você. Gabriel assentiu, mas seu olhar permaneceu pensativo. Conceição, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você aceitou trabalhar aqui por tanto tempo? Quero dizer, você claramente é uma pessoa inteligente, organizada. Poderia ter tido outras oportunidades. A pergunta que ela temia havia chegado. Como explicar que ficou porque não podia se afastar do filho? Como dizer que cada dia longe dele seria uma tortura insuportável? Eu precisava do emprego, respondeu simplesmente, e sua família sempre me tratou bem. Era uma mentira parcial. Roberto a tratava com respeito e carinho secreto. Gabriel sempre foi doce com ela, mas Patrícia a tratava exatamente como o que fingiam que ela era, uma empregada, nada mais. Gabriel pareceu aceitar a resposta, mas ela notou que ele não estava completamente convencido. Era inteligente, sempre havia sido. Mais cedo ou mais tarde começaria a questionar inconsistências, a notar detalhes que não faziam sentido. Bem, disse ele finalmente, estou imensamente grato por você ter ficado. Não imagino como teria sido crescer sem você por perto. As palavras dele tocaram uma ferida profunda no coração de Conceição. Ele não fazia ideia de quão literalmente verdadeira era essa afirmação. Não imaginar como teria sido crescer sem ela por perto, porque ela era sua mãe. Porque havia sacrificado tudo, sua identidade, sua dignidade, sua filha legítima, para poder ficar ao lado dele. Gabriel, disse, tentando manter a voz firme. Preciso te contar uma coisa. Ele a olhou com atenção. O que é? Conceição respirou fundo, preparando-se para revelar o primeiro de muitos segredos. Eu tenho uma filha. A expressão de Gabriel mudou completamente. Uma filha? Conceição, Como assim? Onde ela mora? Porque nunca soubemos dela. Ela mora em Uberlândia, é professora universitária. E vocês não sabiam por quê? Porque eu precisava manter discrição sobre minha vida pessoal. Mas por quê? Qual era o problema em termos uma filha? Conceição desviou o olhar
incapaz de manter contato visual enquanto contava uma verdade parcial. Sua mãe, ela preferiu que eu mantivesse minha vida familiar separada do trabalho. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Conceição, isso não está certo. Você tinha o direito de ter sua família por perto, de receber visitas. Era a condição para eu continuar trabalhando aqui. Isso é desumano. Conceição viu a raiva crescendo nos olhos de Gabriel e isso a assustou. Ele estava começando a questionar coisas sobre Patrícia, e isso poderia levar a descobertas perigosas. Gabriel, não guarde rancor da sua mãe por isso. Ela tinha suas razões. Que razões? Você dedicou 20 anos da sua vida a esta família e, em troca, teve que abrir mão da convivência com sua própria filha? A ironia da situação era dolorosa. Gabriel estava indignado com o fato de Conceição ter sido privada de conviver com a filha, sem saber que ela havia sido privada de conviver abertamente com ele também. 2 décadas fingindo ser apenas a cuidadora do próprio filho. Sua filha, como ela se chama? Perguntou Gabriel, sua voz mais suave agora. Isabela. Isabela Silva. E ela sabe que você está aqui? Ainda não liguei para avisar. Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto que Conceição reconheceu desde quando ele era criança e ficava nervoso. Conceição, eu quero que você ligue para sua filha. Convide-a para vir aqui, para conhecer a casa, para passar um tempo com você. É o mínimo que posso fazer depois de descobrir que você sacrificou tanto por nós. O coração de Conceição disparou. Isabela e Gabriel no mesmo ambiente seria complicado. Isabela conhecia toda a verdade sobre a situação da mãe. Sabia que Gabriel era seu meio-irmão. Seria quase impossível manter os segredos se elas se encontrassem. Não sei se é uma boa ideia, disse hesitante. Por que não? Conceição, você tem o direito de ter sua família por perto. Eu insisto. Gabriel, nada de mas. Você ligou para sua filha e a convida para vir aqui. Se ela quiser ficar alguns dias, pode usar o quarto de hóspedes. É o mínimo que posso fazer para compensar todos esses anos de injustiça. Conceição viu que não tinha como recusar sem levantar mais suspeitas. Assentiu relutantemente, já imaginando as complicações que viriam. Isabela conhecia toda a verdade sobre sua história e seria muito difícil impedi-la de revelar segredos que Gabriel ainda não estava pronto para ouvir. Naquela tarde, enquanto Gabriel trabalhava no escritório, Conceição subiu ao seu quarto e ligou para a filha. Isabela atendeu no terceiro toque, como sempre. Mãe, que surpresa! Como você está? Oi, minha filha. Está tudo bem. Escuta, tenho uma novidade. Novidade? Você está me assustando. Eu estou na casa dos Almeida novamente. Silêncio do outro lado da linha. Conceição podia imaginar o choque no rosto da filha. Mãe, o que você quer dizer com novamente? Você voltou a trabalhar lá? É temporário. O Gabriel precisa de ajuda para organizar uns documentos do pai que está doente. Mãe, a voz de Isabela ficou tensa. Você tem certeza de que é uma boa ideia? Depois de tudo que aquela família fez com você? Isabela, não é bem assim. O Gabriel sempre foi diferente. O Gabriel, seu filho. Isabela, por favor. Desculpe, mãe. É que me deixa revoltada pensar em você naquela casa novamente, fingindo ser apenas uma empregada. Conceição suspirou. Isabela havia crescido conhecendo a verdade sobre sua origem. Sabia que Gabriel era seu meio-irmão. Sabia de todo o sacrifício que a mãe havia feito. Por isso, tinha tanto rancor da família Almeida. Escuta, o Gabriel quer te conhecer. Ele descobriu que eu tenho uma filha e insistiu para que você venha aqui. Ele não sabe quem eu sou? Não. E não pode saber. Não ainda. Mãe, até quando você vai manter essa farsa? Ele tem o direito de saber que você é a mãe dele. Isabela, não é tão simples assim. A verdade pode destruí-lo. E mentir por 20 anos não destruiu você? A pergunta ficou suspensa no ar. Conceição sabia que Isabela tinha razão, mas também sabia que revelar a verdade naquele momento poderia ser devastador para Gabriel. Você vem ou não? Isabela suspirou. Está bem, mãe. Vou no fim de semana. Mas não vou fingir gostar daquela família. Só seja educada, por favor. Vou tentar.
Depois de desligar, Conceição permaneceu sentada na cama por um longo tempo. Em poucos dias, teria que lidar com Gabriel descobrindo mais detalhes sobre sua vida, com Isabela lutando para não revelar a verdade, e com seus próprios sentimentos confusos sobre estar novamente naquela casa. Levantou-se e caminhou até a janela do quarto. O jardim lá embaixo estava exatamente como se lembrava. As roseiras que Roberto plantou quando Gabriel era pequeno, a área onde ele costumava brincar de futebol, o banco onde às vezes ela se sentava para vigiar enquanto ele brincava. 20 anos de lembranças guardadas em cada canto daquele lugar. Uma batida na porta a interrompeu dos devaneios. Conceição, posso entrar? Claro, Gabriel. Ele abriu a porta carregando 2 xícaras de chá. Pensei que você gostaria de um chá. E queria conversar sobre uma coisa. Sentaram-se na pequena mesa do quarto, e Gabriel a observou com uma expressão séria. Conceição, eu li a carta que encontramos no sótão. O coração dela disparou. Não se lembrava de Roberto ter mencionado uma carta específica para Gabriel. O que dizia? Gabriel tirou o envelope do bolso e o colocou sobre a mesa. Papai escreveu sobre você. Sobre mim? Ele diz que você foi muito mais importante para nossa família do que eu jamais soube. Que você o ajudou com decisões importantes da empresa durante anos. Conceição sentiu as mãos ficarem frias. Roberto havia deixado pistas sobre o verdadeiro papel dela na família. Gabriel, eu apenas... Conceição, pare de minimizar. A carta é clara. Papai diz que você salvou a empresa da falência 3 vezes com suas sugestões financeiras, que você tem formação em contabilidade e que sempre foi uma conselheira não oficial dele. Não havia mais como negar. Gabriel estava olhando diretamente para ela, esperando uma explicação honesta. É verdade, admitiu finalmente. Eu estudei contabilidade antes de vir trabalhar aqui. E seu pai, ele costumava me pedir conselhos sobre investimentos. Por que você nunca contou isso? Porque não era meu lugar. Eu era a cuidadora da casa. Mas você poderia ter tido uma posição oficial na empresa, um reconhecimento adequado. Gabriel, você tem que entender. Na época, as coisas eram diferentes. Sua mãe não ficaria confortável com a ideia de eu ter um papel oficial na empresa. Gabriel ficou em silêncio, processando as informações. Conceição, você abriu mão de uma carreira profissional para trabalhar como doméstica? Eu precisava do emprego que oferecia moradia. Mas por quê? Qual era a urgência? Conceição se levantou e caminhou até a janela, tentando ganhar tempo para formular uma resposta. Como explicar que precisava ficar perto dele sem revelar que era sua mãe? Eu tinha uma situação familiar complicada, disse finalmente. Ficar aqui resolveu vários problemas ao mesmo tempo. Gabriel se aproximou dela na janela. Que situação familiar? Gabriel, são coisas do passado. Conceição, por favor. Depois de descobrir que você salvou a empresa da minha família várias vezes, acho que mereço saber um pouco mais sobre quem você realmente é. Ela se virou para encará-lo. Gabriel havia crescido e se tornado um homem determinado, persistente. Não desistiria facilmente de obter respostas. Está bem, disse, decidindo revelar mais uma camada da verdade. Quando eu vim trabalhar aqui, eu estava passando por uma situação muito difícil. Tinha acabado de perder alguém muito importante e precisava de um emprego que me oferecesse estabilidade e um lugar para morar. Quem você perdeu? Isso é muito pessoal, Gabriel. Ele assentiu, respeitando os limites dela, mas Conceição podia ver que ele estava cada vez mais curioso sobre seu passado. E isso era perigoso, porque mais cedo ou mais tarde ele descobriria inconsistências na história que ela estava contando. Conceição, disse Gabriel suavemente, eu quero que você saiba que, independentemente do que aconteceu no passado, estou grato por tudo que você fez por nossa família. E quero compensar de alguma forma todos esses anos de falta de reconhecimento. Você não precisa compensar nada. Preciso sim, e a primeira coisa que vou fazer é garantir que sua filha seja bem recebida aqui no fim de semana. Conceição assentiu, mas por dentro estava aterrorizada. Isabela conhecia todos os segredos e seria quase impossível controlá-la quando ela se encontrasse face a face com Gabriel.
O fim de semana prometia ser revelador de formas que Gabriel ainda não podia imaginar. O sol estava se pondo quando Gabriel finalmente saiu do quarto, deixando Conceição sozinha com seus pensamentos turbulentos. Ela sabia que estava caminhando numa corda bamba, revelando verdades parciais, enquanto tentava manter os segredos mais perigosos guardados. Mas Gabriel era persistente, e cada conversa o levava mais perto de descobertas que mudariam tudo. Naquela noite, deitada na cama familiar do quarto dos fundos, Conceição olhou pela janela para as estrelas e se perguntou se havia tomado a decisão certa ao voltar. Cada dia na casa trazia novas complicações, novos riscos de exposição, mas também trazia a oportunidade de estar perto do filho novamente, de cuidar dele como sempre sonhou poder fazer abertamente. Sexta-feira chegou mais rápido do que Conceição esperava. Gabriel havia passado a semana mergulhado nos documentos da empresa, fazendo ligações importantes e resolvendo questões financeiras urgentes. Ela aproveitou o tempo para reexplorar cada canto da casa, relembrar detalhes esquecidos e, secretamente, localizar outros esconderijos onde Roberto guardava documentos importantes. Na quinta à noite, enquanto organizava roupas, Gabriel apareceu na porta do quarto. Conceição, sua filha confirmou que vem amanhã? Confirmou. Isabela chega por volta do almoço. Ótimo! Preparei o quarto de hóspedes para ela e pensei em fazer um almoço especial para comemorar. Gabriel, você não precisa se incomodar. Não é incômodo. Estou ansioso para conhecê-la. Deve ser uma pessoa incrível para ter você como mãe. As palavras dele tocaram o coração de Conceição de uma forma dolorosa. Gabriel falava sobre conhecer Isabela sem saber que ela era sua meia-irmã, sem imaginar que as duas mulheres mais importantes da sua vida estavam prestes a se encontrar sob o mesmo teto. Gabriel, disse hesitante, Isabela pode parecer um pouco reservada no começo. Ela é professora universitária, acostumada com ambientes mais acadêmicos. Entendo. Vou tentar deixá-la à vontade. Na verdade, Conceição estava preocupada com o oposto. Isabela tinha opiniões muito fortes sobre a família Almeida e poderia ter dificuldade em esconder seu ressentimento. Havia Crescupe ouvindo sobre o sacrifício da mãe, sobre como ela havia sido forçada a viver como empregada na casa do próprio filho. Sábado amanheceu ensolarado. Conceição acordou cedo e preparou um café da manhã especial, nervosa como não ficava há anos. Ver Isabela e Gabriel juntos pela primeira vez seria emocionalmente intenso. Por volta das 11 da manhã, o interfone tocou. Gabriel atendeu e anunciou que Isabela havia chegado. Conceição desceu correndo para encontrá-la no portão, o coração batendo acelerado. Isabela saiu do táxi carregando uma pequena mala. Aos 32 anos, era uma versão mais nova de Conceição. Cabelos castanhos ondulados, olhos expressivos e um porte elegante que vinha da educação acadêmica. Mãe e filha se abraçaram emocionadamente. Como você está, mãe? Bem, minha filha. Um pouco nervosa. Imagino, onde está ele? Isabela, por favor, seja cuidadosa com o que fala. Nesse momento, Gabriel apareceu na porta de entrada da casa. Conceição viu os dois se observarem pela primeira vez, o meio-irmão e a meia-irmã que não sabiam de seu parentesco. Isabela, este é o Gabriel, disse Conceição, a voz ligeiramente trêmula. Gabriel se aproximou com um sorriso caloroso e estendeu a mão. Muito prazer, Isabela. Sua mãe falou muito sobre você. Isabela apertou a mão dele, mas Conceição notou a tensão em sua expressão. Prazer. Venha, vou mostrar seu quarto, disse Gabriel, pegando a mala dela. Enquanto subiam as escadas, Conceição observou a interação entre eles. Gabriel estava sendo gentil e atencioso, como sempre. Isabela mantinha uma educação formal, mas fria. A tensão era perceptível. No quarto de hóspedes, Gabriel mostrou o banheiro privativo e explicou sobre as refeições. Sua mãe é uma cozinheira incrível. Tenho certeza de que você vai adorar o almoço que ela preparou. Muito gentil da sua parte nos receber, disse Isabela, sua voz cuidadosamente neutra. Depois que Gabriel saiu, Isabela fechou a porta e se virou para a mãe. Meu Deus, mãe, ele se parece tanto com você. Conceição sentiu lágrimas nos olhos.
Você notou? Como não notar? Os olhos, o formato do rosto. E ele nem desconfia? Não faz ideia. Isabela suspirou e se sentou na cama. Isso é mais difícil do que eu imaginava. Como você conseguiu viver aqui por 20 anos, fingindo que ele não era seu filho? Um dia de cada vez, murmurou Conceição. Isabela, eu preciso que você prometa que não vai revelar nada. Mãe, até quando? Ele parece ser uma boa pessoa. Talvez entendesse. Não ainda. Por favor. Isabela assentiu relutantemente. Está bem, mas não vou fingir que adoro estar aqui. O almoço foi servido na sala de jantar principal, algo que deixou Conceição desconfortável. Durante 20 anos, havia comido suas refeições na cozinha ou no quarto. Sentar-se à mesa principal da casa parecia errado, mesmo a convite de Gabriel. Então, Isabela, disse Gabriel enquanto serviam a comida, sua mãe me disse que você é professora universitária. De que matéria? História Social do Brasil, respondeu Isabela. Especializada em questões de classe e trabalho doméstico. Conceição quase engasgou com a comida. A especialização da filha era uma ironia cruel. Ela estudava exatamente o tipo de dinâmica social que sua mãe havia vivido. Interessante, disse Gabriel. Deve ter muitas histórias sobre como as relações de trabalho mudaram ao longo dos anos. Tenho sim, disse Isabela, lançando um olhar significativo para a mãe. É impressionante como algumas pessoas foram exploradas no passado, trabalhando em condições injustas por décadas. Conceição deu um pequeno chute na perna da filha por baixo da mesa, alertando-a para ter cuidado. É verdade, concordou Gabriel. Aliás, estou descobrindo que conhecia muito pouco sobre o trabalho que sua mãe realmente fazia aqui. Ela era muito mais do que eu imaginava. Em que sentido? Perguntou Isabela. Gabriel contou sobre os documentos encontrados, sobre as contribuições financeiras de Conceição para a empresa, sobre a carta deixada pelo pai. Enquanto falava, Isabela olhava para a mãe com uma expressão de surpresa crescente. Você nunca me contou sobre isso, disse Isabela para Conceição. São coisas do trabalho, respondeu a mãe modestamente. Coisas do trabalho? Repetiu Gabriel. Conceição, você salvou nossa empresa da falência. Isso é muito mais que coisas do trabalho. Isabela ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Mãe, você tem formação em contabilidade? Tenho. E trabalhou como consultora financeira aqui? Informalmente. Gabriel interveio. Sua mãe é modesta demais. Ela foi essencial para nossa família. Conceição notou o olhar de Isabela se endurecer. Essencial, mas não reconhecida oficialmente. Isabela, murmurou Conceição em tom de advertência. Não, mãe. É isso mesmo, não é? Você foi essencial, mas invisível. Contribuiu para o sucesso financeiro, mas sem crédito. Cuidou da família, mas mantida em segundo plano. Gabriel ficou desconfortável com o tom de Isabela. Isabela, eu reconheço que no passado, talvez não tenhamos valorizado adequadamente. No passado? Interrompeu Isabela. Gabriel, minha mãe abriu mão de 20 anos da vida dela para servir sua família. 20 anos sem reconhecimento, sem dignidade profissional, sem... Isabela, pare, disse Conceição firmemente. Gabriel olhou entre as duas mulheres, notando a tensão. Desculpem, sinto que há algo que não estou entendendo. Isabela respirou fundo, claramente lutando para se controlar. Desculpe, é que me emociono quando penso nos sacrifícios que minha mãe fez. Entendo, disse Gabriel suavemente, e você tem razão de se emocionar. Eu também estou descobrindo o quanto devo a ela. O restante do almoço passou em silêncio tenso. Conceição sabia que Isabela estava furiosa com a situação, mas também sabia que ela tentaria se controlar pelo bem da mãe. Depois do almoço, Gabriel se desculpou para atender ligações de trabalho. Conceição e Isabela ficaram sozinhas na sala. Mãe, isso é insano, disse Isabela assim que Gabriel saiu. Você foi praticamente a sócia não oficial dele todos esses anos. Isabela, baixe a voz. Ele não sabe de nada, sabe? Não faz ideia de que você é a mãe dele, de que eu sou irmã dele, de que toda a vida dele foi construída sobre uma mentira. Não foi uma mentira, foi uma escolha difícil para proteger todos.
Para proteger quem, mãe? Você sacrificou tudo, sua carreira, sua dignidade, nossa convivência. E para quê? Conceição se sentou pesadamente no sofá. Para que ele pudesse ter uma família estável, para que crescesse amado e protegido. Mas você também é família dele, você é a mãe dele. Isabela, você não entende. Na época, as circunstâncias eram... Eu entendo perfeitamente, interrompeu Isabela. Entendo que uma mulher rica e estéril fez um acordo cruel com uma mulher jovem e vulnerável. Entendo que você aceitou viver como empregada na casa do próprio filho para que ele pudesse ter o que ela considerava uma família adequada. As palavras de Isabela eram duras, mas verdadeiras. Conceição sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, desculpe, disse Isabela, suavizando o tom. Não queria ser tão dura. É que me revolta ver você ainda protegendo pessoas que não merecem. Gabriel merece, disse Conceição firmemente. Ele sempre foi especial. Sempre foi carinhoso comigo. Porque não sabe quem você é. Se soubesse que você é a mãe dele, não sabemos como ele reagiria. Pode ser devastador descobrir que toda a sua vida foi baseada em segredos. Isabela se sentou ao lado da mãe e pegou sua mão. Mãe, ele tem direito de saber a verdade. E você tem direito de ser reconhecida como mãe dele. Talvez, mas não ainda. Naquele momento, Gabriel voltou à sala. Desculpem a interrupção. Conceição, preciso conversar com você sobre uma coisa. Isabela se levantou. Vou dar uma volta pelo jardim, com licença. Depois que Isabela saiu, Gabriel se sentou ao lado de Conceição. Ela está bem? Pareceu meio alterada durante o almoço. Ela só fica emotiva quando falamos do passado. Gabriel assentiu, mas Conceição notou que ele não estava totalmente convencido. Conceição, a ligação que acabei de atender era do hospital. Papai acordou e está pedindo para falar comigo. Vou visitá-lo amanhã de manhã. O coração de Conceição disparou. Roberto havia acordado. Isso mudava tudo. Como ele está? Perguntou. Consciente, mas ainda muito fraco. Os médicos dizem que ele está lúcido, mas que a recuperação será lenta. Isso é bom. Gabriel a observou atentamente. Conceição, ele pediu especificamente sobre você. Queria saber se você está bem, se está aqui na casa. Ele falou sobre mim? Falou. E disse uma coisa estranha. Disse que tinha assuntos importantes para resolver com você. Conceição sentiu o mundo girar ao seu redor. Roberto queria falar com ela. Depois de 20 anos, teria que confrontar o homem que havia sido seu amor secreto, o pai do seu filho, o arquiteto de toda a situação complicada em que viviam. Você acha que ele gostaria de me ver? Perguntou com voz trêmula. Gostaria? Conceição, tenho certeza de que ele ficaria emocionado. Vocês sempre tiveram uma relação especial. Se Gabriel soubesse quão especial, talvez eu possa ir com você amanhã, disse hesitante. Seria ótimo. Tenho certeza de que sua presença ajudaria na recuperação dele. Naquela noite, Conceição mal conseguiu dormir. Rever Roberto depois de 20 anos seria intensamente emocional. Ele era a única pessoa viva que conhecia toda a verdade sobre Gabriel. A única testemunha dos sacrifícios que ela havia feito. E havia outro problema. Se Roberto estivesse lúcido, poderia dizer coisas que revelariam segredos que Gabriel ainda não estava pronto para ouvir. A reunião poderia ser o início do fim de todos os disfarces que haviam mantido por décadas. Domingo, amanheceu nublado. Isabela havia decidido voltar para Uberlândia no início da tarde, alegando ter aulas para preparar. Conceição sabia que, na verdade, a filha não aguentava mais fingir não conhecer Gabriel. Mãe, pense no que conversamos, disse Isabela durante o café da manhã. Ele parece ser uma boa pessoa. Talvez seja a hora de parar de carregar esses segredos sozinha. Gabriel chegou na cozinha nesse momento. Bom dia, Isabela. Dormiu bem? Sim, obrigada. Gabriel, posso fazer uma pergunta? Conceição ficou tensa. Isabela, é só curiosidade, disse Isabela, ignorando o olhar de advertência da mãe. Você tem irmãos? Não, respondeu Gabriel. Sou filho único. Por quê? Só curiosidade mesmo. Às vezes, filho único sente falta de ter irmãos. Às vezes, sim, concordou Gabriel.
Sempre imaginei como seria ter um irmão ou irmã. Conceição viu Isabela engolir em seco com a resposta. A filha estava claramente lutando contra o impulso de revelar que ele tinha uma irmã ali mesmo na sua frente. Bem, disse Isabela, levantando-se. Preciso arrumar minhas coisas. O táxi chega em 1 hora. Depois que Isabela subiu, Gabriel se virou para Conceição. Sua filha é interessante, muito inteligente. É sim. Conceição, você está bem? Parece preocupada desde ontem. É que estou nervosa para ver seu pai. Não precisa ficar. Ele sempre gostou muito de você. Se Gabriel soubesse o quanto... 1 hora depois, estavam se despedindo de Isabela na porta. Mãe e filha se abraçaram emocionadamente. Cuidado, mãe, sussurrou Isabela no ouvido dela. E considere o que conversamos. Cuide-se, minha filha. Gabriel acompanhou Isabela até o táxi, carregando sua mala. Conceição os observou da janela, vendo o filho que não podia assumir, sendo gentil com a filha que havia sacrificado para criá-lo. A ironia da situação era quase insuportável. Pronta? Perguntou Gabriel quando voltou. Conceição assentiu, pegou a bolsa e seguiu Gabriel até o carro. Durante o trajeto até o hospital, ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O hospital particular onde Roberto estava internado era moderno e silencioso. Gabriel conversou com os médicos antes de levá-la ao quarto. Ele está consciente, mas ainda muito fraco. Os médicos pediram para mantermos a visita curta. Conceição assentiu, o coração batendo cada vez mais forte conforme se aproximavam do quarto. 20 anos. 20 anos desde que havia visto o homem que amou em segredo durante tanto tempo. Gabriel abriu a porta e entrou primeiro. Pai, trouxe uma visita especial para você. Conceição entrou devagar e viu Roberto na cama do hospital. Ele parecia mais velho, mais frágil, mas seus olhos continuavam os mesmos, inteligentes e expressivos. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso emocionado. Conceição. Oi, Roberto, disse ela suavemente, aproximando-se da cama. Você veio... Gabriel puxou uma cadeira para ela. Vou deixar vocês conversarem. Preciso resolver umas coisas na recepção. Depois que Gabriel saiu, Roberto pegou a mão de Conceição com força surpreendente. Conceição, minha querida, como você está? Estou bem. E você, como se sente? Melhor agora que você está aqui. Ele a observou atentamente. Você está mais bonita do que nunca. Conceição sentiu lágrimas nos olhos. Roberto? Conceição, preciso falar sobre Gabriel. Sobre a verdade. O coração dela disparou. Roberto, não... Ele tem o direito de saber. Já esperamos tempo demais. Ele não está pronto. Roberto apertou a mão dela. Conceição, escuta. Estou deixando tudo para ele no testamento. A empresa, a casa, as propriedades. Mas também estou deixando uma parte importante para você. Roberto, do que você está falando? Você sempre foi minha sócia de fato. Durante 20 anos, tomamos todas as decisões importantes juntos. Está na hora de isso ser reconhecido oficialmente. Conceição ficou em choque. Você não pode fazer isso. Posso e vou, mas mais importante que isso, vou contar a verdade para Gabriel. Sobre nós, sobre ele, sobre tudo. Roberto, por favor, não ainda. Conceição, nosso filho merece saber quem é a mãe verdadeira dele. As palavras dele ficaram suspensas no ar. Conceição olhou para a porta, com medo de que Gabriel tivesse ouvido. Ele cresceu feliz, disse ela. A Patrícia cuidou bem dele. Patrícia cumpriu sua parte do acordo. Mas agora ela se foi e não há mais razão para mantermos o segredo. E se ele não conseguir perdoar? E se descobrir a verdade e destruir a imagem que tem de você, de mim, de toda a família? Roberto sorriu tristemente. Conceição, Gabriel é mais forte do que imaginamos e merece a chance de conhecer a mulher extraordinária que é sua mãe. Nesse momento, Gabriel voltou ao quarto. Como vocês estão? Conversando sobre o quê? Roberto olhou para Conceição, depois para Gabriel. Estávamos conversando sobre o passado, sobre verdades que talvez seja a hora de revelar. Gabriel se aproximou da cama. Que verdades, pai? Roberto respirou fundo. Gabriel, há coisas sobre nossa família que você não sabe. Coisas importantes.
Conceição segurou a respiração, sabendo que o momento que havia temido por 20 anos estava chegando. Pai, você está cansado, disse Gabriel. Talvez seja melhor conversar sobre isso quando estiver mais forte. Não, Gabriel, já esperei demais. Roberto olhou para Conceição, que balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Conceição não é apenas a mulher que cuidou de você durante a infância. Ela é... Roberto, interrompeu Conceição, levantando-se da cadeira. Acho que você deveria descansar. Gabriel olhou entre os dois, notando a tensão. O que está acontecendo aqui? Roberto segurou firme a mão de Conceição. Gabriel, Conceição é sua mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel ficou completamente imóvel, olhando alternadamente para Roberto e para Conceição, tentando processar o que havia acabado de ouvir. O quê? Disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Conceição sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Gabriel, como assim ela é minha mãe? Minha mãe era a Patrícia. Ela morreu há 5 anos. Roberto tentou se sentar na cama. Gabriel, Patrícia foi uma mãe maravilhosa para você. Mas Conceição é sua mãe biológica. Gabriel se afastou de ambos, claramente em choque. Isso não faz sentido. Como... Porque... Conceição trabalhou na nossa casa como empregada por 20 anos. Porque era a única forma de ela ficar perto de você, explicou Roberto. Patrícia não podia ter filhos. Quando soube que Conceição estava grávida, ela propôs um acordo. Criaria você como filho dela, mas Conceição teria que ficar na casa como empregada para poder vê-lo crescer. Gabriel se sentou pesadamente na cadeira, passando as mãos pelos cabelos. Vocês estão dizendo que minha vida inteira foi uma mentira? Não foi mentira, disse Conceição rapidamente. Você foi amado. A Patrícia te amou como filho verdadeiro. Mas você é minha mãe de verdade e eu nunca soube? Gabriel a olhou com uma mistura de dor e confusão. Todos aqueles anos você cuidou de mim, me viu crescer, e eu te tratava como empregada. Gabriel, você sempre foi carinhoso comigo, disse Conceição suavemente. Sempre me tratou com respeito. Mas eu devia ter sabido, devia ter tido a chance de te amar como mãe. Roberto interveio. Gabriel, entendo sua raiva. Mas na época pareceu a melhor solução para todos. Gabriel se levantou bruscamente. A melhor solução? A melhor solução era minha mãe verdadeira fingir ser empregada por 20 anos? Era eu crescer sem saber quem eu realmente sou? Gabriel, por favor, entenda, começou Conceição. Entender o quê? Que minha vida toda foi baseada em segredos? Que a mulher que eu considerava apenas uma funcionária da casa é, na verdade, a pessoa que me deu a luz. Roberto tentou acalmar a situação. Gabriel, sei que é muito para processar. É pai. É muito para processar que descobri aos 35 anos que minha identidade é completamente diferente do que imaginava. Uma enfermeira entrou no quarto, atraída pelos gritos. Desculpem, mas precisam baixar a voz. Este é um hospital. Gabriel olhou para Roberto e Conceição. Preciso ir embora, preciso pensar. Gabriel, não vá assim, implorou Conceição. Conceição, mãe, sei lá como devo te chamar agora. Preciso de tempo para processar isso. Gabriel saiu do quarto rapidamente, deixando Roberto e Conceição sozinhos. Ela desabou na cadeira, chorando. Roberto, você não devia ter contado assim. Ele não estava preparado. Conceição, ele nunca estaria preparado, mas merecia saber. E agora? E se ele nunca conseguir me perdoar? Roberto segurou a mão dela novamente. Ele vai conseguir. Gabriel é uma boa pessoa. Só precisa de tempo. Conceição ficou no hospital mais 1 hora conversando com Roberto. Ele contou sobre o testamento que havia preparado, sobre o reconhecimento oficial que pretendia dar a ela, sobre seus planos para o futuro da empresa. Mas ela mal conseguia se concentrar, preocupada com Gabriel. Quando chegou em casa, Gabriel não estava lá. Conceição passou o resto da tarde sozinha, relendo cartas antigas e fotografias que guardava há anos. Fotos de Gabriel bebê, que tirara secretamente. Cartões que ele fez para ela quando criança, sem saber que estava fazendo para a mãe verdadeira. Gabriel só voltou no final da noite. Conceição ouviu o carro chegando e desceu para a sala. Ele entrou na casa e parou ao vê-la. Oi, disse ele simplesmente. Oi, como você está? Gabriel se sentou no sofá,
parecendo exausto, confuso, chateado. Não sei. Conceição se aproximou devagar. Gabriel, eu posso explicar? Pode? Pode explicar por que minha mãe verdadeira trabalhou como empregada na minha casa durante toda a minha infância sem eu saber? Porque era a única forma de eu ficar perto de você. Gabriel a olhou nos olhos. Conta tudo, do início, eu preciso entender. Conceição respirou fundo e começou a contar a história completa. Como conheceu Roberto, como se apaixonaram, como descobriu que estava grávida. Como Patrícia, desesperada para ter um filho, propôs o acordo cruel. Como ela aceitou porque a alternativa seria dar Gabriel para a adoção e nunca mais vê-lo. Então você sacrificou sua vida para ficar perto de mim? Perguntou Gabriel quando ela terminou. Não foi sacrifício, foi escolha. Uma escolha impossível. Conceição, mãe, você abriu mão de tudo. De ser reconhecida como minha mãe, de ter uma vida própria, de uma carreira. Eu tive uma vida. Cuidei de você. Vi você crescer, me orgulhei de cada conquista sua. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. E a Isabela? Ela sabe de tudo isso? Sabe. Ela cresceu sabendo que você era seu meio-irmão. Meio-irmão. Gabriel passou as mãos pelo rosto. Por isso ela estava estranha no almoço. Ela me conhecia, mas eu não sabia quem ela era. Gabriel, sei que é muito para processar. É sim. É demais. Ele se levantou e caminhou até a janela. Conceição, eu preciso de tempo. Preciso entender como me sinto em relação a tudo isso. Entendo. Você pode continuar aqui, é claro. Esta é sua casa tanto quanto minha. Gabriel, só me dê um tempo, ok? Conceição assentiu, o coração partido. Gabriel subiu para o quarto, deixando-a sozinha na sala. Ela sabia que havia mais revelações por vir. Sobre a empresa, sobre o testamento, sobre o verdadeiro papel que havia desempenhado na família. Mas por enquanto, Gabriel já tinha o suficiente para processar. Naquela noite, deitada na cama, Conceição pensou sobre os 20 anos de segredos que finalmente estavam sendo revelados. A verdade era libertadora, mas também dolorosa. Gabriel estava lutando para aceitar uma nova realidade, e ela teria que ser paciente enquanto ele processava todas as revelações. Do lado de fora, uma chuva leve começou a cair, e Conceição se lembrou da noite chuvosa quando Gabriel nasceu. Ela havia segurado o bebê nos braços por apenas algumas horas, antes de entregá-lo para Patrícia. Agora, 35 anos depois, finalmente podia assumir abertamente o papel de mãe. Mas seria que Gabriel conseguiria aceitar essa nova realidade? Amanhã trouxe uma conversa difícil. Gabriel desceu para o café já vestido para o trabalho, evitando contato visual direto com Conceição. Bom dia, disse ele, aceitando a xícara de café que ela ofereceu. Bom dia. Dormiu bem? Não muito. Gabriel tomou um gole do café e a olhou. Conceição, tenho pensado muito sobre nossa conversa de ontem. E acho que preciso saber tudo. Não só sobre minha origem, mas sobre tudo o que aconteceu nesses 20 anos. Papai mencionou que você teve um papel na empresa. Conceição assentiu. É verdade. Então conta. Quero saber exatamente quem você é. O que fez? Qual foi seu verdadeiro papel na nossa família? Durante a hora seguinte, Conceição contou sobre sua formação em contabilidade, sobre como começou a ajudar Roberto com as finanças da empresa, sobre as decisões importantes que tomaram juntos. Gabriel ouvia em silêncio, sua expressão mudando conforme compreendia a magnitude do que estava ouvindo. Você salvou a empresa 3 vezes? Perguntou quando ela terminou. Ajudei a evitar situações difíceis. Conceição, pare de minimizar. Você foi praticamente a sócia não oficial do meu pai por 2 décadas. Gabriel, e eu nunca soube. Todos esses anos, tratei você como funcionária, quando na verdade você era a mãe que tinha conhecimento financeiro para manter nossa empresa funcionando. Conceição viu a dor nos olhos dele. Gabriel, você era criança, depois adolescente. Não era sua responsabilidade saber dessas coisas. Mas quando cresci, quando me formei e comecei a trabalhar na empresa, porque ninguém me contou então, porque o acordo era manter segredo, sempre. Gabriel se levantou e começou a andar pela cozinha. Conceição,
Você tem ideia do que isso significa? Significa que a mulher mais importante da minha vida esteve sempre ali, e eu nunca reconheci adequadamente. Significa que minha educação, minha formação, o sucesso da nossa empresa, tudo foi possível graças a você. Gabriel, não exagere. Não estou exagerando. Ele parou na frente dela. Conceição, você é minha mãe e foi a mentora financeira da nossa família. Duas das pessoas mais importantes da minha vida são a mesma pessoa. E eu descobri isso aos 35 anos. Conceição se levantou e se aproximou dele. Gabriel, sei que é difícil. É mais que difícil. É devastador. Ele a olhou nos olhos. Mas também é incrível. O quê? Gabriel sorriu pela primeira vez desde a revelação. Conceição. Minha vida toda eu admirei duas pessoas. Minha cuidadora, Conceição, que era gentil e sábia, e minha mãe Patrícia, que era elegante e forte. Descobrir que você é minha mãe verdadeira é como descobrir que as duas pessoas que mais admiro são uma só. Conceição sentiu lágrimas nos olhos. Gabriel. Mãe, disse ele suavemente testando a palavra, posso te chamar de mãe? Sempre quis que pudesse, sussurrou ela. Gabriel a abraçou pela primeira vez como filho consciente. Desculpe por todas as vezes que não reconheci quem você realmente era. Você não tinha como saber. Tinha sim. No fundo, sempre soube que nossa relação era especial. Você sempre se importou comigo de uma forma diferente. Eles permaneceram abraçados por um longo momento. 35 anos de amor reprimido finalmente sendo expressos abertamente. Gabriel, disse Conceição quando se separaram, tem mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Sobre o testamento do seu pai. Ele está deixando parte da empresa oficialmente para mim. Gabriel não pareceu surpreso. Faz sentido. Você merece reconhecimento pelo que fez. Você não está chateado? Chateado? Conceição, mãe, estou aliviado. Finalmente você vai ter o reconhecimento que sempre mereceu. Naquele momento, o telefone tocou. Gabriel atendeu e sua expressão mudou. Era o hospital. Papai quer nos ver. Os dois juntos. 1 hora depois, estavam novamente no quarto de Roberto. Ele parecia mais alerta, mais forte que no dia anterior. Como vocês estão? Perguntou quando os viu. Melhor, respondeu Gabriel. Conversamos bastante. Roberto sorriu. E como se sentem em relação às revelações? Gabriel olhou para Conceição. Ainda estou processando, mas estou grato por finalmente saber a verdade. Ótimo. Roberto se dirigiu a Conceição. E você, minha querida? Aliviada e assustada. Assustada com o quê? Com as mudanças que virão. Roberto riu fracamente. Conceição, as únicas mudanças serão para melhor. Gabriel, preciso conversar com vocês sobre alguns assuntos práticos. Durante a hora seguinte, Roberto explicou sobre o testamento que havia preparado. Além de deixar a maior parte da empresa para Gabriel, havia designado uma participação significativa para Conceição, reconhecendo oficialmente suas contribuições ao longo dos anos. Além disso, disse Roberto, estou deixando a propriedade rural da família para Conceição. É uma forma de reconhecer que ela preservou não apenas nossa casa, mas nossa alma familiar. Gabriel ficou emocionado. Pai, isso é lindo. É justo, corrigiu Roberto. Conceição merece ser reconhecida pelo que realmente é, a matriarca desta família. Conceição mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de 20 anos de invisibilidade, estava sendo reconhecida oficialmente como parte da família. Roberto, isso é demais, começou. Não é demais. É o mínimo. Ele olhou para os dois. Gabriel, quero que você saiba que Conceição não é apenas sua mãe biológica.